Olá, gente, tudo bem com vocês? Como prometido, trouxe hoje um vídeo que vamos falar sobre depressão. É, eu trabalhei um pouco em cima desse tema, porque nós temos que ser cuidadoso, né, ao falar desse tema. É algo que está aí abrangendo muitas vidas, alcançando muitas vidas e temos resultados muitas das vezes não satisfatórios, porque as pessoas não têm conhecimento, não têm, até mesmo têm a ignorância, né, de correr atrás de buscar uma ajuda, né, para poder se curar de uma depressão. E como eu falei no primeiro vídeo, tenho falado nos vídeos que eu já gravei, nós vamos fazer uma junção da psicologia com a religião, porque eu acredito nas duas, eu acredito que uma e a outra se complementam, né? Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre depressão. Eu marquei algumas coisas aqui no meu notebook, fiz algumas pesquisas, alguns estudos, então se vocês verem abaixar as vistas é porque eu estou vendo aqui algumas referências bíblicas também que eu peguei, para que a gente não possa ficar, né, no vazio, ficar no raso, mas que a gente possa ter dados científicos, religiosos também, porque eu acredito que a Bíblia, ela é o livro que eu mais acredito, que eu tenho como, é, como que eu posso falar? Para minha vida, eu levo para minha vida a Bíblia, né? Ela que me alimenta, é ela que eu busco refúgio, é nela que eu sei que as minhas respostas estarão ali. É a minha crença. Então, assim, muitas das vezes você pode pensar assim, ah, mas eu não sei, foi pela Bíblia, eu não acredito muito nisso, tal. Não tem problema, aqui nós vamos falar de forma para todos, não vamos buscar religião, nem queremos que a pessoa acredite na Bíblia ou não. Aqui nós vamos falar a parte científica e a parte religiosa no que eu acredito, tá bom? Então, gente, vamos lá conhecer um pouquinho o que é depressão. Definir aqui que doença é essa, quais seus sintomas, os resultados, se tem diagnóstico, se tem tratamento. Nós temos que conhecer um pouquinho sobre a depressão para depois a gente ir evoluindo aqui o vídeo, evoluindo aqui as informações para vocês. Depressão nada mais é do que a melancolia da alma, né? A doença da alma é algo que você sente, é algo muito profundo, você não consegue, é como se você estivesse dentro de um buraco negro, querendo gritar, sair, você não consegue sair dali, né? Então, a doença da depressão, ela é uma melancolia da alma, vai além de uma tristeza. Eu posso até dizer que a melancolia é algo que você está triste, por exemplo, você perdeu o emprego, um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. E aí você fica triste, você fica melancólico, né? Muitas das vezes você ouve assim pessoas falando assim: "Ah, eu tô triste, tô depressivo", né? Eu acredito que vocês já ouviram muito isso. Tô depressivo, porque eu perdi o emprego, porque eu perdi a namorada, porque eu perdi um dinheiro que eu queria ganhar e acabei perdendo, eu perdi uma entrevista de emprego que eu queria passar, não passei, então eu tô depressivo. Não, a depressão vai muito além disso. A depressão é uma tristeza muito profunda, profunda, profunda. Você não consegue, como qualquer outra doença, não é apalpável, né? A alma, a nossa alma não é apalpável, são sentimentos, coisas que você sente, absorve ali e você guarda para você. Então você não consegue detectar o que está acontecendo. Assim é a depressão. É algo que é uma das doenças mais, como eu posso dizer, que tem de maior incidência. A depressão, ela tem essa incidência muito grande, né? Muitas pessoas têm a depressão e não têm o diagnóstico, não temos diagnóstico para depressão. Então se torna ainda mais difícil detectar essa doença nas pessoas, se torna mais difícil o tratamento e as pessoas que têm ou que já tiveram têm dificuldade de aceitar. Então aqui nós vamos falar desses dois problemas, né, que temos, tanto psicológico como religioso, porque temos as pessoas que têm essa doença, sabe, algumas até sabem que tem a doença, mas não procura tratamento, até mesmo por preconceito. Por quê? Se você tem depressão, você vai ter que passar num psicólogo ou num psiquiatra,
um psicólogo, às vezes, para fazer uma terapia, para você correr atrás de sessões de terapia, então entra já um preconceito. E se for mais profunda essa depressão, for algo que não dá só para com terapia, aí você vai para o psiquiatra. Aí entra, né, a terapia medicamentosa e aí entra mais um preconceito aí sobre passar com psicólogo ou com psiquiatra. Então se torna ainda mais difícil a cura, né? Se torna ainda mais difícil a cura dessas pessoas que têm essas doenças e os índices hoje, né? A porcentagem de pessoas que cometem suicídio, que pensam em suicídio, a maioria delas já foram detectadas com essa doença, até chegaram ao próprio suicídio mesmo, de fato. Então é uma doença que não é brincadeira, é uma doença que chega na vida da gente e se a gente não correr atrás de tratamento, não querer ajuda, muitas das vezes você até corre atrás de ajuda e as pessoas vêm com um preconceito. E outra coisa, a maioria das pessoas que têm depressão não sabem e as que sabem não aceitam como uma doença legítima, ou seja, passa sua vida todinha com essa doença, né? Sofre horrores porque é uma doença, como eu falei aqui no começo do vídeo, é uma doença da alma. Então, quando a sua alma está gritando, gritando e você não sabe o que é, e você não consegue ajuda, e quando você busca ajuda, você tem esse preconceito aí no meio. Nossa, você está procurando um psicólogo porque você deve estar louca, né? E aí a pessoa se esconde. Eu mesmo já ouvi muitas histórias. Imagina, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade ao extremo, mas eu não vou no psicólogo, não, porque se eu chegar lá, ou sei lá, minha família, os meus amigos vão falar, nossa, você deve estar louca, né? Porque quando se fala em psicólogo, em psiquiatra, as pessoas têm essa visão, né? Tem essa visão distorcida, não conhece de fato como é o trabalho. Eu sempre falo que se todo mundo passasse no psicólogo, a sua vida seria melhor, né? Aí você pode falar, você está puxando a sardinha porque você é psicóloga. Não é isso. É fazer terapia, conhecer o seu eu, conhecer você, né? Porque nós tende a querer conhecer na marra, né? Aí eu sou assim, não sei o que, não. Nós queremos conhecer na marra. E aí quando se desencadeia os problemas mentais na saúde mental, que é a depressão, ansiedade, dentre outras muitas doenças mentais que temos aí, muitas doenças mentais, não só a depressão é a que mais conhecida, né? Você está triste, você acha que está depressivo. Então, por falta de conhecimento, muitas pessoas padecem e levam a sua vida aí. Você pode sobreviver com a depressão? Sim, mas você vai viver aquela pessoa amargurada. Eu sempre falo que uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa, assim, como eu posso dizer, uma pessoa amargurada, ela não consegue ver nada de positivo, né? Ela olha ao seu redor, o mundo pode estar perfeito, 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 mas ela está amargurada porque ela está com uma doença que de fato traz essa amargura, essa dor na alma que a gente não consegue como sair dali. Você quer sair, você quer se livrar, mas você não consegue porque você prefere levar a sua vida com essa doença por medo do, do com medo mesmo de sofrer preconceito, porque você procurou uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica e você tem o medo, você tem medo, né, do julgamento das pessoas. Ah, mas não vai não, porque, né, você tá doido, menina. Não, não é assim não. E a depressão é isso, deixa você no fundo do poço e você não consegue sair sem ajuda. Precisa ter ajuda. Se não tiver essa ajuda, a sua doença vai indo, você vai indo conforme a doença. Então você fica uma pessoa amargurada, triste, você só quer ficar ali dentro da sua casa, você não vê solução para nada, para os problemas. E às vezes a sua vida é até boa, uma vida bacana, né? Você tem tudo ao seu redor, mas você não consegue enxergar isso. E outro dado importante é que quando você tenta buscar ajuda, né, você sabe que tem alguma coisa errada. Aí você vai lá, né, nas redes sociais, busca, eu acho que é depressão. Ou senão alguém falou aqui, outro falou ali. Você vai atrás de ajuda. Aí você encontra uma galera, gente, mas é uma galera mesmo, desinformada, preconceituosa. Sabe, eu já acabei de falar aqui naquelas pessoas que falam, menina, como assim você tá passando no psicólogo? Você tá ficando maluca? Não, isso tá errado. Sabe, tem gente até que mesmo, tem pessoas que falam assim que é uma deformação de caráter. Mas o que que é isso, Fabiola, deformação de caráter, né? Tem pessoas que acham que a depressão é uma deformação de caráter, tipo,
Ah, você é muito preguiçoso. Você não trabalha porque você não quer. Nós estamos falando aqui de depressão, entendeu? Pessoas que são diagnosticadas com a doença. Então, acho que a pessoa é um vagabundo, desculpa a palavra aqui, gente, mas é de fato, nós temos que falar a nossa realidade, né? Falar o que a gente ouve. Pessoas que falam, não, você é muito preguiçoso, você não faz isso, você não faz aquilo outro, você não quer sair? Como assim você não quer sair? Não, vamos sim, você vai. Então, quanto mais você força a barra com uma pessoa que é depressiva, mais depressiva ela fica. Porque, de fato, às vezes nem ela mesma sabe o que está acontecendo dentro dela, e a outra pessoa, né, fica ali forçando uma barra, querendo que a pessoa seja uma coisa que ela não consegue sair dali. É como eu falei para vocês, eu vejo a depressão como um buraco muito fundo, negro, você ali gritando, tentando que alguém lá em cima, né, pegue a sua mão e tire daquele buraco. Por exemplo, você está andando na rua e você cai dentro de um buraco muito profundo. E você fica ali gritando, gritando, gritando e ninguém ouve você. E você passa dias ali gritando, tentando escalar e você sabe que não dá certo e você começa a gritar e você começa a gritar. Eu vejo a depressão assim, a nossa alma, quando a nossa alma está tem alguma coisa que está errada, que você sente que está amargurada, você fala assim, mas por que eu estou acordando tão triste? Você vê que aquilo ali vai durando dias, vai durando semanas, e você fica, meu Deus, mas por que eu estou só chorando? Por que eu estou chorando? Por que eu estou triste? Tem pessoas da minha família ao meu redor, tem pessoas aqui que me amam, meus filhos, eu preciso dos meus filhos são amorosos, o meu marido, e eu, por que eu estou assim, né? Porque muitas vezes nós acreditamos que a depressão é só por fatores, é sim por fatores externos e internos, são fatores que, né, agregam aí e dá essa depressão, e aí nós começamos a buscar ajuda sozinhos. Não, eu vou sair disso aqui, a minha família me ama, né? Estou ao redor de pessoas que estão comigo, estão, né? É pau para toda obra, e nós vamos deixando que a depressão vá tomando conta do nosso ser. Então, como eu falei agora no comecinho, que as pessoas acham que a depressão é uma deformação de caráter, e as pessoas que são preguiçosas, aí você vai nomeando aquela pessoa ali, né? Colocando vários nomes ali, nomes que não são muito bacanas. Então, uma pessoa que está depressiva começa a ouvir isso, pronto, né? É como se fosse uma gota d'água, né? Ao invés de você levantar essa pessoa, não, vamos atrás de ajuda. Eu tô aqui para te ajudar. O que precisa? O que está acontecendo de fato? Vamos buscar ajuda. Então, é muito importante, gente. Eu já ouvi vários temas de depressão aqui no YouTube, na faculdade, na própria faculdade, eu ouvi vários temas, já vi várias palestras e as pessoas falam de uma forma artificial ou dá muitos dados, vamos dizer assim, são dados, são porcentagens, quantas pessoas que estão assim, quantas pessoas estão assado, e não falam de fato, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, Fabiola, tem cura para depressão? Eu gostaria de saber se tem cura para depressão, porque fulano de tal está com depressão, minha família, né, A ou B está com essa doença e nós não sabemos mais o que fazer. Já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, perguntando isso para mim, porque as pessoas querem uma resposta, né? É igual você vai no psicólogo com um problema e você quer aquela resposta ali naquele dia. Aí eu vou passar no psicólogo hoje mesmo ele vai me dar a resposta do que fazer, eu vou fazer e eu vou me curar. Não é como uma receita de bolo, né? Que você vai lá, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo. Não é assim, né? Vai além disso, ainda mais quando se trata de uma doença da alma. Aí é um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer assim, e tem que haver a vontade dessa pessoa querer se curar, né? Da pessoa esquecer um pouquinho do preconceito do outro, do julgamento do outro e olhar para dentro de si e falar: não, eu preciso de ajuda, né? Aqui nós vamos tratar também de 2 tipos de depressão que eu marquei aqui para vocês, aqui marquei até aqui, tá aqui no meu notebook, que é a depressão endógena, né, que é de origem interna, então ela atinge aí as glândulas, ela atinge os hormônios, mulheres, né, como nós sabemos que todo mês nós temos esse crescimento de hormônio, diminui o hormônio, cresce o hormônio, né, vem a menopausa, então vocês vão vendo aí, ó, não é algo que só é a doença da alma, nós estamos falando de algo que é genético, de algo físico, de algo emocional, então, tem também a carga elétrica no nosso cérebro, né? Nós atingimos aí todos os dias informações,
temos aí problemas também no dia a dia que nós precisamos resolver, nós temos que resolver. Então, tudo isso vai agregando esse problema, vai crescendo essa depressão. Temos também a exógena, que ela é a exógena ou reativa, que nós chamamos, né? Que também é a depressão de origem externa. O que é essa origem externa, Fabiola? São os problemas que nós frequentamos aí no mundo. Então, são relacionamento, família, trabalho, são várias coisas que nos rodeiam, né? Que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e atinge aí essa pessoa que está com essa depressão. Então, nós temos aí diversas situações que desencadeiam a depressão. Eu fiz uma pesquisa, até marquei aqui, que 80% das pessoas que cometem suicídio, 80%, gente, é um número muito grande mesmo. Essas pessoas estavam deprimidas, morreram com essa doença, depressão. Elas poderiam ter buscado ajuda, né? Elas poderiam ter ido atrás de alguém para resolver esse problema, essa doença que ela não conseguia mais e ela achou por bem tirar sua própria vida. Então, 80%, olha que dado, olha que número grande nós temos aí. E as pessoas acham que a depressão é apenas uma tristeza que vai passar, né? Ah, hoje eu tô assim, a semana que vem eu também estava muito triste, mas ela vai passar, né? Vem alguma coisa que vai me deixar alegre e vai passar. Não é bem assim. A depressão é algo sério, é uma doença séria, não tem diagnóstico, precisa sim do psiquiatra, do psicólogo, precisa dele sim para detectar essa doença, até mesmo o grau dessa depressão. Tem pessoas que têm depressão, passa somente com o psicólogo. Tem pessoas que a depressão está mais profunda para você poder tomar um remédio e você equilibrar aí tudo que está desajustado. E esse desajustamento, eu percebo que quando a pessoa está um pouco desequilibrada, né, nessa melancolia profunda, não sabe o que fazer, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, mas ela cometeu suicídio. Essa pessoa que cometeu suicídio, né, só voltando aqui, essa pessoa que cometeu suicídio, de fato mesmo tirou sua própria vida porque não viu mais solução, nada, não tinha solução para ela, então de fato ela tirou a própria vida. Então eu ouvi muitas pessoas falando: nossa, mas ela cometeu suicídio, é o diabo. Ela estava com o diabo, porque o diabo entrou na mente dela, o diabo fez com que ela tirasse a vida dela. Então eu ouvi muito isso daí, né? Como eu sou da parte como eu sou evangélica, então nós conhecemos muito, uma galera muito grande aí, e eu só ouvia isso, eu ficava pensando, meu Deus, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Tem uma pessoa ali que tá com uma doença física, emocional, e eu falar que foi o diabo que fez a cabeça dela, que entrou na cabeça dela, na mente dela, né? Porque assim, eu acredito que a depressão é algo espiritual, sim, mas nós temos que olhar o outro lado, não só o lado espiritual, mas o lado físico, o lado emocional dessa pessoa. Então, são fatores, como eu já falei aqui, são fatores internos, fatores externos, que traz todo essa pessoa, né, até mesmo tirar a sua própria vida, porque ela não vê solução. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando se nós nos depararmos com alguém que esteja com a depressão, se esteja com essa tristeza e você vê que a pessoa vai ali semanas após semanas, triste, né? Tem o isolamento social, a pessoa se prende, a pessoa não quer nem sair do seu quarto, dentro da sua casa mesmo, porque quando essa pessoa que tem de fato a depressão, ela não consegue conversar e parece que quando ela fala, a fala dela não tem significado, não tem nada ali. Então ela prefere se isolar, ela prefere se prender ali no seu cantinho e ficar ali guardada, né? Imagine como essa pessoa, imagine, olhe para você e veja, já pensou eu com depressão? Eu costumo dizer assim que eu gosto de me colocar no lugar do outro, né? Porque a gente só aprende quando a gente passa por alguma situação. Então eu me coloco no lugar do outro para ver que de fato o que aquela pessoa está sentindo. Porque o meu julgamento é muito fácil, né? Você julgar a pessoa, você abre a sua boca e você julga, mas quando você passa pela situação, né? Então eu costumo parar um pouco e falar assim, nossa, que situação difícil essa pessoa está passando. Aí eu começo a trazer para mim, se fosse comigo, como que eu reagiria? O que eu faria? Então, assim, vamos ter em mente, gente, que depressão não é brincadeira, é coisa séria,
Você vê uma pessoa depressiva na sua família, na sua casa, que já fica, né? Uma palavra para você. Se você vê uma pessoa assim com essa dificuldade, com essa doença, não julgue ela. E também não tente ajudar ela de qualquer forma. Não, vamos. Sabe aquela euforia? Ah, eu tenho que te ajudar, eu tenho que te ajudar. Também não. Fala assim, ó, você precisa de ajuda, vamos lá, eu estou aqui com você. Não é o muito falar, mas sim o agir, né? Porque muitas das vezes nós queremos falar, e eu costumo dizer que são palavras jogada ao vento, né? Muitas vezes você tem que agir, palavras, falar ou ter a intenção é muito fácil, mas haja, né? Vai lá e fala assim, estou aqui com você. Só de você, o fato de você falar estou aqui com você, já é uma palavra de incentivo para aquela pessoa, porque a pessoa que está com depressão, ela não quer ser criticada, ela não quer que você fale assim, nossa, mas você está assim, o que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. Não, não. Ela só quer que você fale para ela, estou aqui para te ajudar, né? O que você precisa de mim. E é assim que nós temos que agir quando nós nos deparamos com pessoas que estão apresentando essa doença, né, a depressão. Nós temos que agir assim, dessa forma. O menos falar e o mais agir. Já pegando esse tópico aqui que nós estamos falando, sobre apresentar alguma coisa, o que, que essa pessoa está trazendo, né, para detectar essa depressão, eu peguei alguns dados aqui de pessoas, né, que tiveram essa doença, que têm essa doença, que apresentam esses sintomas. Isso não quer dizer que, se tiver escrito aqui, você tem essa depressão. Não, não. Você tem que estar enquadrado em tudo isso daqui. E isso tem que se perdurar aí 2 semanas, 3 semanas, você com esses sintomas. Aí você procura uma ajuda psicológica, faz aí toda uma avaliação, tá bom? Eu peguei algumas coisas aqui só para tirar um pouco da dúvida de vocês. Porque às vezes nós ouvimos tantas coisas, depressão, sentamos, vamos falar de depressão, mas a gente não fala de fato, né? O que é, os sintomas, como fazer, por onde eu vou, se eu fico, se eu vou, aquela coisa toda. Então eu peguei aqui alguns dados, vou passar aqui para vocês, eu estarei lendo porque é muita coisa, né? A nossa cabeça guarda algumas coisas, mas não é tudo também, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês os sintomas que a depressão, uma pessoa com depressão, ela apresenta